Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero tratar um assunto grave, um assunto que pode afetar todos nós brasileiros e pessoas ao redor do Brasil. E o objetivo do assunto que eu vou abordar aqui hoje é mostrar para você, demonstrar para você que o discurso político, em última análise, ele consiste na manipulação das suas emoções. O tipo de discurso que a gente chama de narrativa política, essas historinhas da carochinha absurdas que as pessoas nos contam para ganhar a nossa adesão, são quase sempre manipulação das nossas emoções. E se você não tomar cuidado e não aprender a controlar, ter autocontrole e não se deixar levar pelas suas emoções, todos os seus julgamentos, todas as suas opiniões, tudo aquilo que você pensa ou acha que você pensa, não passarão de reações emocionais com cara de opinião e pensamento. Eu vou falar sobre o mercado de carbono e sobre de que maneira tantas pessoas acham que é a coisa mais bonita do mundo, ainda que ele esteja vinculado a interesse de gente que, tipo, investe em produção de proteína sintética ou à base de inseto. Aqui em São Paulo, na Lesp, a gente tem uma deputada federal chamada Marina Elou, né? Para os mais íntimos, Marina Elouca, e ela curte a pauta climática. Na verdade, ela é uma pessoa que trabalha em articulação com outros que em âmbito federal, que em nível federal também tratam dos mesmos assuntos. Ai, mudanças climáticas, aquecimento global, o mundo vai cair amanhã. Nossa, que urgência absoluta. Vamos agora todo mundo começar a controlar quanto que você está emitindo de carbono para daqui até o trabalho. Bom, então, e a Marina Elou, ela com essa obsessão que ela tem pela pauta do aquecimento global, né? Eu acho que ela acredita piamente, eu acho que ela não faz nem por interesses, eu acho que ela é bem do tipo idiota útil que ela se comove com o assunto, né? Porque, vejam, quando eu digo que política é manipulação das emoções, para começo de conversa, os representantes, os agentes políticos que não têm autocontrole emocional, são os mais enganados. E aí eles propagam o seu engano com aquela militância idiota que eles levam para as casas nas quais eles representam o Partido Tomado de Sociedade. Muitas vezes eles estão fazendo papel de idiotas, como é o caso do pessoal aí da agenda climática, né? Como vocês sabem. Mas ele é um bom exemplo para falar de quanto que o discurso retórico é pura emoção. Ele procura simplesmente converter o seu julgamento tocando nas suas emoções. Ele é um bom exemplo porque as pessoas se comovem com essa possibilidade de se sentir salvando o planeta. Sério, juro pra você que tem gente que tá achando que vai salvar o planeta contabilizando quanto de carbono ele emite indo de casa até o trabalho. Mas voltando aqui ao projetinho da Marina Elouca, esse projeto, ele tem todo aquele discurso do tipo, olha, as mudanças climáticas são terríveis, está tudo uma desgraça. E sobre o projeto, que eu vou comentar no final desse vídeo, ela diz o seguinte, é visível que São Paulo, porque é um projeto estadual, né? Essa agenda climática no âmbito federal, a gente até entende, mas no âmbito estadual fica cômico, chega a ser uma piada. Olha assim, a melhor parte é o voto do deputado Frederico Dávila. Eu morri de rir, foi engraçadíssimo. Ele disse praticamente que o projeto da Marina Elouca, ele só tá lá para encher o saco e para fazer volume nos projetos de lei da Lesp. Mas ela diz o seguinte sobre o seu projeto de lei. É visível que São Paulo está enfrentando graves problemas ambientais. Bom, isso a gente sabe, né? Tipo, saneamento básico. São Paulo tem um monte de problema ambiental, mas tem a ver com microclima, tem a ver com poluição, tem a ver com rio que ninguém despolui, só se gasta grana, mas não se faz, né? Enfim. Precisamos reconhecer isso de forma definitiva. Convocamos toda a população para fortalecer a importância de discutirmos a emergência climática, todo o âmbito estadual, tá? E aí, claro que ela evoca
o pertencimento desse seu projeto à Lei Federal 12.187, de 2009, que é o marco, né, do ambientalismo na política brasileira. Política Nacional de Mudanças Climáticas, já com o nominho que a ONU imprimiu na história. Essa proposta da LESP, essa proposta da Marina Elou, tem como objetivo tornar a LESP, uma instituição pública, prestem atenção que essa é a parte importante da história, com chancela carbono zero. Sim, é isso. A LESP, via projetinho da Marina Elouca, quer ser um modelo de chancela carbono zero. O objetivo, então, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Do ponto de vista prático, o que a LESP faz é, assim, ter bicicletário, para as pessoas irem de bicicleta para casa. Você já veio para São Paulo, cidade de São Paulo? A LESP fica lá no Ibirapuera. Tenta ir de Ibirapuera para a Zona Leste de bicicleta, porque, assim, eu não vejo qual é o sentido. E aí, qual que é a ideia? O que já está acontecendo na LESP? Todos os servidores, funcionários, etc., são convidados a rastrearem as emissões pessoais de carbono, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tipo, olha, hoje eu fui responsável por emitir tanto de carbono. E a coisa mais linda de todas, e por isso que eu tô recordando essa projetinho da Marina Elouca, é que sai um artigo novo do Fórum Econômico Mundial chamado Meu Carbono, que é basicamente a ideia de mostrar para as pessoas que a pandemia foi tipo um treino para ver se as pessoas assumirão a responsabilidade pessoal de rastrear as suas emissões, as emissões pessoais de carbono. Ou seja, tudo o que está acontecendo é uma amplificação com relação ao impacto que tem o ser humano na destruição do planeta, que é a pauta ambientalista. Mas o que se está pegando pesado agora é que se está usando isso para jogar um peso nas costas das pessoas, está dizendo, olha, o quanto você destruiu o planeta hoje, ou o quanto você não destruiu o planeta hoje, que evidentemente pode, no futuro bem próximo, se converter naquele esquema de crédito social, sabe? Uma coisa desse tipo. Na esfera do mercado, isso já acontece e, pasmem, quem trouxe para o Brasil essa história do mercado do carbono foi a deputada Carla Zambelli. Tem um projeto de lei que eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês analisarem, que é o PL 2148 de 2015. Esse projeto ele foi substituído em 2021, tá? O primeiro texto de substituição é do dia 8 de novembro de 2021, pela Carla Zambelli, e mais recentemente, no dia 19 de maio deste ano, em 2022, ela apresentou um último substitutivo. O projeto inicial, que era um desses projetos ambientalistas, etc., foi substituído pela apresentação de um conjunto de normas para regulamentar a emissão do carbono. E o que é engraçado é que nesse substitutivo da Carla Zambelli, provavelmente ela deve usar isso como argumento quando ela é cobrada, ela diz coisas do tipo, olha, não, mas o agronegócio está fora, nós não queremos que isso seja aplicado ao agronegócio. O que é um negócio meio estranho, porque a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem uma lei federal, né, dizendo quais serão os setores fiscalizados e que entram dentro da Política Nacional de Mudanças Climáticas. E a lei federal que diz respeito a tudo que tiver a ver com mercado de carbono, mudanças climáticas, etc., é a 12.187 de 2009. E essa lei federal já coloca o agronegócio no rol das atividades que devem ser monitoradas em tudo que tem a relação com mercado de carbono e controle da emissão do carbono. Bom, na prática, eu não sei se vocês viram, o Movimento Produtores Rurais pela Liberdade publicou uma carta aberta alertando os produtores rurais do Brasil sobre os perigos em torno desse substitutivo da deputada federal Carla Zambelli, porque esse substitutivo pode simplesmente detonar a atividade dos pecuaristas no Brasil. Há um conjunto de exigências com relação ao uso do solo nesse mercado de carbono que vai tornar inviável
a produção tal como ela existe hoje e vai, no mínimo, obrigar os pecuaristas a, enfim, reformarem para se readequar toda a maneira de produzir proteína animal. E essa reorganização do trabalho vai custar caro. Essa carta tem a ver com um conjunto de informações recentemente discutidos no Fórum Global do Agronegócio que aconteceu aqui em São Paulo. E nesse fórum discutiu-se a remodelação da pecuária e o objetivo de converter a proteína animal em sintética. Essas duas coisas estavam sendo discutidas. A conversão da proteína animal em proteína sintética e a remodelação da pecuária, para você ver como as coisas andam juntas, né? Porque é claro que se você criar um conjunto de regulamentações que, no final das contas, para encurtar a história, torne essa atividade que é produzir proteína animal, de ser pecuarista, um negócio caro, inviável, absurdo, que te dê mais prejuízo do que lucro, que é o que esse conjunto de regulamentações vai acabar tendo como consequência, ele vai tornar a atividade da pecuária inviável. No final das contas, é isso que vai acontecer. Depois vocês leiam a carta para entender por quê. São muitos os argumentos, mas vai inviabilizar a pecuária. Vai tornar a atividade, em vez de lucrativa, uma atividade na qual você tenha prejuízo. Vão acabar, diante desse mundo de regulamentação, tendo que vender a propriedade e mudar de setor, como já aconteceu na Holanda. Se vocês estão acompanhando, o pessoal que cobre esse tipo de acontecimento, ou as consequências práticas na vida, sobretudo dos produtores rurais, da agenda ambiental. Essa carta explica exatamente de que maneira que este substitutivo da Carla Zambelli, somado à lei federal, que não tem como a lei federal não ser revocada, né? É uma canetada para juntar as duas coisas. As duas coisas juntas vão tornar impossível para qualquer pecuarista continuar as suas atividades. E ao mesmo tempo a gente está vendo aí pessoas investindo, e a JBS no meio, né? Investindo nessa história de converter a proteína animal em sintética, quando não, o que já está acontecendo na Europa, a história de comercializar, tudo em prol do meio ambiente, proteína à base de inseto. Agora pensa aqui comigo, se você, ser humano comum, assim, pessoa que sente na sua memória da espécie o quanto que, graças à carne, à proteína animal, a gente foi capaz de ter uma energia suficiente para ter atividade cerebral e erigir a civilização. É óbvio que uma pessoa normal entre no supermercado, se ela puder comprar, sei lá, 1 quilo de frango, 1 quilo de carne e proteína de inseto, é meio que evidente que ela vai sempre preferir a carne, o frango, o porco, etc., a proteína animal. É claro, isso é muito evidente. Mas, para que aqueles que estão investindo essa grana louca em proteína sintética ou à base de insetos, o que é que teria que acontecer para eles prosperarem nesse negócio maravilhoso que eles criaram? Que o preço da proteína animal se tornasse muito alto e virasse acessível para a maior parte da população. Feito isso, eles conseguem prosperar nessa história de proteína animal. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo a quantidade de esforço político para gerar um ambiente desfavorável a todos aqueles que produzem proteína animal. Acho que vocês já entenderam onde eu queria chegar, né? Em política, as pessoas, quando têm intenções que são canalhas, elas precisam mascarar as suas intenções canalhas com discursos bonitos, tá? É aquela história do advogado que defende um criminoso, mas ele precisa negociar a melhor pena possível, então ele vai buscar todo tipo de atenuante, né? Quando o crime é muito hediondo, ele sabe que ele não tem nem como tentar provar a inocência, mas ele vai buscar os atenuantes. Esse é o trabalho da retórica, mas a política, que é completamente vinculada à habilidade retórica, quando a gente tem algo tão absurdo e canalha para passar, algo do tipo, quero ganhar dinheiro com a minha proteína sintética. Como eu faço isso? Inviabilizando que a maior parte da população consiga pagar o preço da carne, tornando cara essa produção com um monte de regulamentação.
Isso é imoral, vocês percebem? Então, para que serve o discurso das mudanças climáticas? Para tirar o foco de que o objetivo é esse. Para tirar o foco que o objetivo é privilegiar aqueles que investem nesse novo setor. Para eu mostrar para vocês que não tem espinha lógica, não tem fundamentação esse discurso do alarmismo climático, eu vou ler para vocês comentando só 2 parágrafos da justificativa do PL da Marina Elouca, que anda em consonância com a lei federal e com um projeto de 2020 em âmbito federal do Alessandro Molon. O projeto de lei número 759 de 2021, que decreta o estado de emergência climática no estado de São Paulo, estabelece diretrizes e ações para enfrentamento da situação de emergência e dá outras providências. Na justificativa, aos parágrafozinhos ali, que ela pôs acima e eu deixo na descrição para quem tiver curiosidade, ela diz, tá? Só vou ler, eu só vou ler assim, 2 ou 3 parágrafos. Ela diz o seguinte: as mudanças climáticas são concretas do ponto de vista científico. Já parte do princípio que não existe nenhum tipo de refutação a essa expressão de mudanças climáticas, como a gente sabe que existe, que tem gente no INPE que defende essa tese, tem professores na USP que defendem essa tese. Isso é algo altamente controverso. Se você só ler a Folha de São Paulo, você não vai saber que é controverso. Mas se você der uma pesquisadinha por aí, você vai conhecer os argumentos daqueles que falam que, olha, essa história de alteração nos graus de temperatura da Terra tem a ver com um ciclo. E esse ciclo é algo muito maior que tem a ver com a história da Terra. E nós, humanos, somos os coitadinhos que a gente não tem a capacidade de exercer esse impacto. A destruição que a gente promove, os problemas ambientais que a gente cria, são problemas do microclima, que estão ligados, por exemplo, a gente produzir lixão, a gente sujar o ambiente no qual a gente vive. Então são problemas que estão, assim, adstritos, que estão restritos aos ambientes de aglomeração, aos ambientes urbanos, tá? Não dá para você associar o impacto humano sobre a natureza à escala global de ciclo da Terra. E essas alterações na temperatura têm a ver com o ciclo da Terra e não com esse impactozinho da atividade humana. Mas ela insiste, as mudanças climáticas são concretas do ponto de vista científico, caracterizadas e descritas como um processo de alteração resultante de ações humanas sobre o ambiente e os ecossistemas. Veja, a ação humana impacta o ambiente e o ecossistema? Sim, mas na escala micro, não na escala macro. Não dá para você dizer que a ação humana gera mudanças climáticas. Isso tem a ver com o ciclo da Terra. Entende? O que nós prejudicamos a nós mesmos. Isso o ser humano consegue fazer, a começar votando em gente como a Marina Elouca. A partir de suas características e impactos, é possível classificar as mudanças climáticas como uma crise urgente, pois representa uma séria ameaça à estabilidade global e à existência humana no planeta. O potencial destrutivo do ser humano mais forte que ele tem, que é tipo arma nuclear, o mais grave, não tem a ver com atividade industrial, tá? E sim com armamento bélico. Então, assim, de fato, se o Vladimir Putin quiser começar a jogar a bomba atômica na Ucrânia, porque ele quer anexar a Ucrânia de qualquer jeito, ali o sul, né, que é onde interessa, onde tem dinheiro, tem minério, tem saída para o mar, né? Todo mundo sabe que a Rússia quer o sul da Ucrânia. Por isso que essa guerra tá aí, né? Mas se ele resolver usar bomba atômica ali em Kiev para resolver a situação, aí realmente a gente tem um problema. Aí sim a gente tem uma ameaça à existência humana. O problema é a capacidade humana de prejudicar o próprio ser humano. Essa atividade industrial e coisas tipo a pecuária, na verdade, nos salvam. A pecuária, por exemplo, é uma atividade humana completamente integrada com a natureza. A natureza tem que estar funcionando para a pecuária e bem. Como é que você vai comparar uma atividade como a pecuária com potencial destrutivo de uso de arma nuclear? Você entende? O alarmismo aqui, a impressão que dá é que cada pecuarista tá com
o gado do pecuarista é uma arma nuclear na mão. Essa gente é louca. Muitos estudos e monitoramentos foram feitos ao longo de décadas, apontando para o real crescimento da temperatura média do planeta desde o final do século XIX, justamente quando foram incrementadas as atividades industriais e o consequente aumento da exploração dos recursos naturais, alterando o ambiente natural e seus ciclos. Eu queria saber se a Marina Elouca, ela tem alguma noção de quando começou, por exemplo, no Brasil, a atividade industrial, porque foi assim, em 30. E mesmo assim a gente está bem fraquinho. A gente é bem fraquinho, a atividade industrial do Brasil. Olha, você vai falar da China, que realmente ali tem umas cidades que, você não vê nem o sol de tanta poluição. Beleza, é real. E ainda assim, a natureza tem um tamanho potencial de autorrestauração que se você para a atividade naquela cidade e muda para uma outra, a natureza se recompõe. Entende? É o ser humano que se prejudica, que começa a ter câncer e esse monte de doença. Mas não é a natureza. O ser humano não é mais forte que a natureza. O ser humano não é mais forte que a natureza. Ele sonha em ser, mas ele não é, tá? Ele é mais forte que um outro homem. Daí o potencial destrutivo de cada homem para outro homem, se ele decidir realmente fazer mal ao próximo, como tipos ambientalistas parecem querer fazer, obrigando a gente a comer proteína de inseto. Tá? Então, pessoal, o assunto é esse, tá? Eu não vou ler o negócio inteiro da Marina Elouca, porque a justificativa é muito ruim. Mas o que eu queria dizer para vocês é que o alarmismo e o tom emocional, essa retórica chata da história das mudanças climáticas e de que o ser humano é um vilão para o planeta, é o uso retórico mais escancarado para você produzir regulamentações que interfiram na atividade econômica de um país quando há outro tipo de interesse em voga, tá? Quando certos grupos que são oligopolistas, monopolistas, têm muito poder inclusive de influenciar a legislação, desejam mudar o rumo da economia, eles podem, via regulamentação, tornar a atividade num setor inviável para, enfim, encher no futuro os supermercados com proteína de inseto. Você vai ficar esperando o dia que você vai comer inseto ou você vai acordar e parar de votar em gente como a Marina Elouca? A escolha é sua, né? Não que o seu voto vá definir tanta coisa assim, mas se você tiver consciência e começar a rejeitar o sentimentalismo desse discurso ambientalista, no mínimo você está fazendo um bem à sua inteligência. Por fim, queria deixar recomendado a todos vocês que se deixam levar por discurso sentimentalista em política, que é o maior dos perigos, a lerem essa obra aqui, tá? Retórica das Paixões é, na verdade, o começo do segundo livro da Retórica de Aristóteles, onde ele explica de que maneira as paixões humanas têm relação com o julgamento e os estados emocionais em que alguém nos dispõe podem nos levar a tomar decisões ou emitir juízos que são, na verdade, desencadeados pelas emoções. É exatamente assim que o discurso ambientalista trabalha. Ele toca o seu coração, porque se ele for conversar com a sua razão e se ele for usar a lógica, é evidente que você vai recusá-lo. Lembrando que minha livraria está em promoção até dia 28. Vou deixar aqui algumas dicas justamente de livros bons para você se vacinar contra essa estupidez da agenda ambiental. Como sugestões, leiam, informem-se e quando alguém vier com retórica barata para cima de vocês, ativem a lógica e aprendam a não deixar que as emoções determinem as suas ações, sobretudo essas emoções que são desencadeadas por um discurso mentiroso como esse dos ambientalistas. Obrigada aí pela companhia, até a próxima.